Olá, sejam todos muito bem-vindos à minha palestra. Eu me chamo Ana Lima e é um prazer enorme estar mais um ano no Congresso Europeu de Naturopatia. Nesse momento, eu vou compartilhar minha apresentação aqui com todos vocês, onde nós vamos conversar hoje sobre técnicas relacionadas ao comportamento para a perda de peso, com esse enfoque naturopata. Então, como eu já falei, eu me chamo Ana Lima, estou aqui representando a Aporte. Embora seja uma palestrante brasileira, convivo aqui no Brasil, ensino muitos brasileiros sobre esse tema e também tenho alguns alunos portugueses. Então, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, compartilhando esse conhecimento por mais um ano. E trazendo um pouco aqui do meu currículo acadêmico, eu sou formada em nutrição, sou formada em educação física e atualmente eu também faço psicologia na Universidade de San Diego, na Flórida, mestrado em psicologia e ciências quânticas na Universidade de Tecnologia de Jaipur, na Índia, com o Dr. Amit Goswami e a Valentina. E também faço pós-graduação atualmente em psicologia corporal e haitiana aqui no Brasil. E passei por diversas formações relacionadas na área da educação física, na área da nutrição e também na área das terapias integrativas e complementares, como hipnose, psicossomática, que faz com que o emagrecimento comportamental e tudo que eu venho aqui trazer para todos vocês hoje tenha um respaldo aí com uma base científica muito abrangente. E eu espero que gostem aqui do conteúdo que trago para vocês aqui nesse congresso. Para a gente começar a falar sobre o tratamento do excesso de peso com o olhar do que eu chamo aqui no Brasil de emagrecimento comportamental, que é uma metodologia desenvolvida por mim no Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental, eu quero trazer um pouco sobre o que é a obesidade. Então, de uma forma mais simples, a obesidade ela é uma patologia, uma doença, que ela é caracterizada por esse acúmulo de gordura no corpo. E dentro dessa classificação, sempre esse acúmulo ele é ocasionado, né? A literatura atual sempre fala que a obesidade, quando ela vem desse acúmulo de gordura, ele é quase causada aí quase sempre por esse consumo mais elevado de energia na alimentação e também por uma dificuldade daquele indivíduo de queimar esse consumo de energia, fazendo com que a ingestão alimentar ela seja muito mais elevada do que o gasto energético. E essa sobra de energia no corpo faz com que ela seja acumulada como gordura. Então, essa é o que eu chamo da visão convencional da obesidade que eu estou trazendo aqui para você antes de te apresentar a visão do emagrecimento comportamental. Então, nós sabemos também que pessoas obesas elas têm uma maior probabilidade de desenvolver algumas doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, problemas na articulação também, e várias outras dificuldades aí ao longo do seu dia. Então, um corpo que ele está obeso, que ele está inflamado, que ele está acima do peso, ele tem uma maior probabilidade de desenvolver várias patologias, como nós estamos apresentando aqui também. Além disso, em relação à questão de prevalência atual, né? Essa aqui são algumas notícias mais recentes, que de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 8 pessoas no mundo vivem com obesidade. É muita gente. Esses dados aqui são os dados da Vigitel de 2019, ou seja, um cenário pré-pandemia, que já mostra o quanto que esses números vêm há muito tempo aumentando e crescendo cada vez mais. Então, de acordo com esses dados, no Brasil, o excesso de peso ele já estava acima de 50% e a obesidade já estava chegando ali próximo aos 20%. E é comum, dentro desse meio do olhar para a obesidade, do olhar para o excesso do peso, que muito do tratamento seja relacionado ao tratamento medicamentoso, principalmente para as pessoas que têm o nível de excesso de peso ou de obesidade muito mais alta. E aí eu trago essa notícia aqui para os senhores, que foi uma notícia que surgiu no final do ano passado, que mostra o quanto que essa busca por um corpo que aqui ele classifica como aesthetic, né, um corpo que realmente quer emagrecer ali de todo jeito, tá fazendo com que o mercado dos emagrecedores,
que são justamente esses medicamentos que geram esse processo de emagrecimento, eles estejam alcançando aí mais de US$ 1 bilhão até 2030. Isso reflete o quê? Justamente essa grande procura das pessoas que estão acima do peso por uma solução inicialmente até mais rápida para resolver e solucionar esse problema. O que, no meu ponto de vista, quando esse tratamento ele é feito de forma só externa, do que a gente chama aqui no emagrecimento comportamental, pode levar vários riscos, pode levar vários problemas visíveis e invisíveis de saúde. Então, de uma forma geral, a literatura atual, ela sempre vem orientando que esse tratamento do excesso de peso, ele aconteça pela mudança do estilo de vida, e aí quando trago aqui a mudança do estilo de vida, não é só a alimentação e o exercício, porque a dietoterapia e a prática de exercício físico regular, sim, também fazem parte desse tratamento. Mas aqui a mudança do estilo de vida também está relacionado a outros hábitos, como questões relacionadas ao sono, à hidratação, ao controle do estresse, né? Realmente um conjunto de hábitos que faz com que o nosso estilo de vida ele busque ser o mais saudável possível. E aí sim, a dietoterapia, dentro de várias estratégias nessa área, fazer com que aquele indivíduo ele consiga ter uma alimentação mais adequada, reduzindo essa ingestão calórica. A prática de exercício físico, ela também é muito bem vista dentro do tratamento para obesidade e excesso de peso, porque além do aumento do gasto calórico, tem vários outros benefícios, perdão, na saúde. Já há uma orientação atualmente, né, para que também a prática de psicoterapia e de terapia seja feita, seja praticada por essas pessoas que buscam tratamento e os tratamentos mais convencionais relacionados a medicamento e a procedimentos cirúrgicos até para as pessoas que têm um nível de obesidade com a classificação ali pelo seu IMC ainda mais elevado. O que eu quero trazer dentro desse ponto de vista naturopata com um olhar comportamental, principalmente da metodologia que nós estamos usando, expandindo aqui no Brasil, que se chama metodologia do emagrecimento comportamental, é que, por mais que esses tratamentos que já vêm sendo implementados na maioria das pessoas e vem sendo bem embasado através de uma literatura, desde que a obesidade tornou-se essa pandemia que é e vem afetando tantas pessoas, o meu questionamento sempre é como que todos os anos, a cada momento, sempre a indústria lança um medicamento novo, sempre tem uma suplementação nova, sempre existe algo novo para esse olhar da obesidade, mas os números realmente só crescem a cada ano. Isso acaba me assustando, mas também, ao mesmo tempo, isso me motivou para querer entender todas as questões que levam o indivíduo para essa condição de obesidade. Então, diante desse olhar, diante dessa busca por tentar realmente compreender o que é que está por trás dos comportamentos que fazem com que a obesidade ela surja na vida desse indivíduo, foi que o emagrecimento comportamental surgiu e que hoje vários profissionais aqui do Brasil e do mundo estão sendo formados para que a gente possa ter esse olhar mais integral diante dessa doença, que é uma doença tão séria e traz tantas limitações e problemas de saúde para a vida de quem a tem. Aqui, curiosamente, eu procurei aqui no Google Scholar, que é uma plataforma da Google que faz com que a gente possa buscar artigos científicos, e eu pesquisei artigos a partir do ano de 2020 com o tema tratamento e obesidade. E o que me gerou uma certa reflexão é que quando a gente pesquisa tratamento e obesidade, por mais que apareçam aí mais de 18 mil artigos, os primeiros artigos, eles trazem muito esse olhar medicamentoso. Então, o primeiro artigo está vindo muito forte, né? Um tema muito forte falado recentemente, o uso do Ozempic, o uso de medicamentos. A gente já traz uma abordagem relacionada ao jejum intermitente, que é uma das várias estratégias de dietoterapia. Mais uma vez, o uso do Ozempic. Aqui já um olhar, né, multiprofissional do tratamento. Aqui, mais uma vez, esse olhar do medicamento, né? Então, aqui os riscos e benefícios da sibutramina. Aqui também, falando de medicamento, o impacto das consequências psicossociais, né, em relação ao peso, que já tem um olhar mais comportamental, e aqui, mais uma vez,
falando sobre o Ozempic. Então, quando eu fui fazer essa busca aqui para apresentar para vocês a nossa visão, que é esse olhar do emagrecimento comportamental, um olhar mais natural, isso me trouxe essa reflexão. Quando nós vamos pesquisar os artigos mais recentes, sempre tem um olhar ali relacionado ao medicamento. Eu sempre costumo falar que eu não sou contra o uso do medicamento, acho que eu não sou contra nada, mas sou muito a favor da consciência. Porque dependendo do nível de consciência daquele indivíduo, dependendo da condição que ele realmente se encontra, pode ser que em um determinado momento ele precise de uma intervenção medicamentosa, ele precisa de uma intervenção de alguma cirurgia, porque o nível de saúde dele já está sendo colocado em risco há muito tempo. Porém, só isso também, no meu ponto de vista e na minha experiência profissional, com tudo que eu venho estudando, só isso não é suficiente para que a gente realmente possa ter um tratamento efetivo quando a gente fala de obesidade. E aí eu quero apresentar agora para vocês a nossa visão aqui dentro do emagrecimento comportamental. Então, vou apresentar, né, esse tratamento naturopata através das estratégias que nós utilizamos dentro do emagrecimento comportamental. Claro que aqui eu estou trazendo um olhar mais resumido diante de uma formação aí que a gente vem levando para vários profissionais que têm uma carga horária bastante extensa com muito conteúdo, mas eu espero que isso aqui traga uma visão mais ampla, mais holística para o olhar desse indivíduo que está acima do peso. E aqui o principal ponto que eu quero trazer é isso. Eu sempre costumo falar que quando a gente trabalha com emagrecimento comportamental, nós não trabalhamos com obesidade, não trabalhamos com emagrecimento. Nós trabalhamos com o indivíduo que pode ser que seja em uma condição de obesidade, de excesso de peso e que busca emagrecer. Porque aqui o foco do tratamento vai ser a pessoa, vai ser o indivíduo que busca emagrecer. E aqui a gente leva em consideração três aspectos: a mente, a energia, que eu sempre associo ao nosso campo eletromagnético e as nossas emoções, e o corpo, que acaba sendo reflexo de tudo isso que está dentro desse indivíduo. Então, falando um pouco da mente, eu trago essa metáfora aqui, que é a ideia da mente como um iceberg, onde nós temos uma porcentagem muito menor da mente consciente e uma porcentagem ali muito maior da mente subconsciente. Onde, entendendo isso, sempre que o cliente busca um profissional para o seu emagrecimento, para ajudá-lo com esse tratamento, ele sempre está indo de forma mais racional, mais objetiva, com a sua mente consciente. Porém, várias crenças, traumas, medos, desejos, compulsões que impedem esse indivíduo de ter um determinado resultado, hábitos de vida, de anos de vida, todo esse padrão de pensamento que geram crenças limitantes, que geram pensamentos automáticos, pensamentos sabotadores, estão nessa mente subconsciente. E isso é importante a gente levar em consideração, porque é muito comum que dentro do tratamento do emagrecimento, várias coisas, várias estratégias sejam prescritas para aquele paciente. Mas será que ele vai dar conta de fazer aquilo ali? Será que a sua mente inconsciente vai permitir, vai autorizar aquele novo comportamento? Então, se a gente não olha para isso, se a gente não entende que não adianta ficar apenas conversando com esse consciente do nosso cliente, talvez a maioria dos tratamentos não tenham resultado por causa disso. Então, significa que a gente não vai mais dar essa consciência para esse cliente do que ele tem que fazer? Não, é preciso sim conversar com essa pessoa, orientar, gerar certas reflexões, estimular a mudança do estilo de vida, porém também levando em consideração tudo que está no seu inconsciente, que é o que vai dominar ali quando essa emoção chegar, quando uma crise de compulsão acontecer, quando um comportamento disfuncional durante esse processo acontecer, porque tudo está ali no inconsciente. E eu costumo falar que esse inconsciente ele começa a ser moldado desde que nós estamos na barriga das nossas mães, né? Tem uma linha sistêmica também que olha para toda a origem, toda a abordagem ancestral que vem antes mesmo do nosso nascimento, que pode inclusive repercutir no nosso padrão de funcionamento. Então, tudo isso que não é visto, que não está tão claro, sim, ainda está interferindo nesse processo de emagrecimento e nessa necessidade de ganhar peso, né? E quando eu falo necessidade de ganhar peso, logo mais os senhores vão entender o porquê eu trago o excesso de peso dessa forma.
Um outro ponto aqui também muito importante, que não é levado em consideração pela maioria dos profissionais quando tratam o excesso de peso ou obesidade, é o nosso campo de energia. E eu acho muito interessante, porque dentro de uma abordagem, até citada e estudada pelo Instituto HealthMap, eles trazem aqui, claro, explicando de uma forma didática e resumida, que o nosso cérebro ele tem um potencial elétrico de funcionamento. E o nosso coração é o que realmente magnetiza e molda o nosso campo de energia, o nosso campo eletromagnético. Diante da minha experiência com esse conhecimento, o que é que nós percebemos? Que todas essas crenças que ficam no nosso, no que eu chamo do nosso corpo mental, que não faz parte apenas do nosso cérebro, mas o nosso cérebro é um órgão que processa todos esses pensamentos, todos esses padrões de pensamentos que nós temos, nós associamos o que eu penso, que é processado por esse cérebro, que sim, também precisa funcionar muito bem, e o que eu sinto. Então, tudo isso vai desencadear um padrão emocional, que vai ser sentido no meu corpo, mas que também vai afetar o meu entorno, que é o meu campo eletromagnético. E eu trouxe aqui uma imagem para exemplificar isso, que até mostra aqui, né, um pouco como é que seria esse campo eletromagnético que acaba afetando aí a nossa vida. Então, o que eu costumo explicar até para os meus alunos é que tudo que aconteceu com a gente desde a nossa infância, tudo que aconteceu ali desde que a gente estava na barriga da nossa mãe, vai interferir nos nossos padrões comportamentais e tudo isso precisa ser levado em consideração, porque eu começo a criar crenças que me limitam, traumas, começo a alimentar feridas emocionais causadas por um ambiente que muitas vezes foi um ambiente que não conseguiu dar para a criança o que ela necessitava naquele momento. E essa história de vida, né, ela vai ser representada onde? No nosso corpo. Então, por isso que nós sempre falamos de corpo, mente e energia, porque justamente esse pensamento, esse sentimento, essa emoção, tudo isso surge como registro no corpo. E a gente precisa olhar, perdão aqui, precisa olhar para todos esses fatores para que realmente a gente possa fazer um tratamento mais integrativo e mais holístico ali com os nossos clientes. E aí, o corpo, né, é o que guarda essa história, o corpo é o que guarda esse indivíduo, é essa morada, é onde nós moramos e nós precisamos respeitar e nós precisamos cuidar para que realmente esse excesso de peso ele seja eliminado. Só que aqui o grande X da questão, dentro do emagrecimento comportamental, nós consideramos que boa parte dos casos de obesidade, de excesso de peso, acontecem porque o excesso de peso é uma proteção. E essa proteção ela se manifesta nesse corpo. E aqui eu não trouxe pessoas acima do peso, mas eu quis mostrar para vocês que as pessoas são diferentes e têm corpos diferentes porque as suas histórias de vida são diferentes. Porque justamente esses pensamentos, essas crenças, esses traumas, essas feridas, foram moldando a forma como a energia flui no nosso corpo e a forma como atraímos, como o nosso campo eletromagnético atrai as situações para a nossa vida. Então, tudo isso molda indivíduos diferentes com padrões de pensamentos, de sentimentos e de comportamentos distintos. E tudo isso precisa ser levado em consideração dentro do processo de emagrecimento, porque em cada corpo há uma história de vida diferente, há uma pessoa diferente que precisa ser respeitada também. Por isso que eu falo que aqui a gente não olha para o tratamento do excesso de peso, da obesidade, como o tratamento de apenas a eliminação de quilos, né, desse estoque de gordura corporal, que dentro de uma visão tradicional e pouco holística, sempre vai classificar, né, a pessoa ali como alguém que come mais e gasta menos energia. E aqui nós percebemos que, de acordo com cada tipo de corpo que nós chamamos de perfil de emagrecimento, e cada tipo de história de vida, cada acontecimento, cada trauma registrado, esse corpo, quando acima do peso, ele vai precisar usar essa gordura para se defender, para justamente proteger essa dor, essa ferida emocional, e essa gordura acaba servindo aí como uma capa de proteção. Então, aqui, sobre esse olhar do emagrecimento comportamental como um tratamento mais natural para a perda de peso, eu vou trazer para você em 5 passos como nós poderíamos fazer isso. E eu fico à disposição através do meu e-mail, através das redes sociais, para tirar qualquer dúvida, para conversar, para compartilhar com todos vocês. Mais estratégias, né, mais opiniões, ouvir também essas opiniões
sobre tudo isso aqui, tá? Então, o primeiro ponto, quando a gente tem esse olhar do emagrecimento comportamental para realmente tratar esse indivíduo, nós vamos avaliar esse corpo, compreender essa mente, compreender esse padrão comportamental que se estabelece, que se instala nessa pessoa. E como é que nós fazemos isso? Nós olhamos para o corpo ali do indivíduo para compreender esse seu perfil de emagrecimento, que é uma metodologia que vem com base na psicologia corporal. E aí, com isso, com o que está refletido no corpo, nós começamos a descobrir e compreender quais são os padrões de bloqueios emocionais, esse padrão mental, esse padrão de crenças, esse padrão de comportamento. Então, isso é feito através de quê? De uma leitura corporal. Então, o perfil de emagrecimento, ele pode ser descoberto através de uma análise, que nós chamamos aqui de análise do perfil de emagrecimento através do método Slim Profile, que é um método desenvolvido aqui no nosso instituto, que tem com toda a sua base aí de científica, né? Essa abordagem, ela vem com essa base científica relacionada à psicologia corporal, psicologia reichiana, estudos de traços de caráter, bioenergética. Então, a gente trouxe essa leitura para dentro do emagrecimento, buscando entender que também esse excesso de gordura funciona, principalmente hoje, né, onde o afeto, onde o distanciamento é algo que está cada vez mais presente. Então, esse excesso de gordura ele vai funcionar como uma couraça que vai moldar ali esse corpo. Então, o primeiro passo no nosso olhar é a gente entender como esse indivíduo funciona. Por que esse indivíduo ganhou peso? Qual foi a necessidade emocional e comportamental que fez com que essa pessoa precisasse ficar acima do peso para se proteger? E aí, detalhando um pouco mais dessa compreensão, como é que nós enxergamos isso, né? Um fato aconteceu, principalmente até os 7 anos de idade, no primeiro setênio, onde o indivíduo ainda está formando ali a sua identidade. Então, esse fato aconteceu, esse fato gerou um trauma, esse fato congelou aquela criança naquele momento. E ela percebeu, ou naquele momento, ou em algum outro momento da vida dela, que aquele trauma, aquela crença, se fosse protegida pela gordura, doeria menos. Claro que aqui, pelo nosso limite de tempo, estou explicando isso de uma forma mais resumida. Então, esse excesso de peso, ele vem para proteger o indivíduo de não sentir a dor daquele trauma, de não sentir a dor daquela situação. E aí ele vai ficar ali para protegê-lo emocionalmente. E aí talvez a sua pergunta seja, né? Mas eu percebo que várias dessas pessoas têm um estilo de vida inadequado. Só que também existem várias pessoas que têm um estilo de vida inadequado, mas que não têm essa necessidade de se proteger com excesso de gordura. Como também tem várias pessoas que têm um estilo de vida saudável, que busca ter uma alimentação saudável, que dorme bem, que busca fazer exercício físico e ainda assim não consegue perder peso. E aqui a gente já percebeu que quando esse tipo de pessoa faz o tratamento com base no emagrecimento comportamental, ressignifica essas emoções, essas crenças e esses traumas, ela se permite que esse excesso de peso ele saia, porque não tem mais a necessidade de estar protegido. Quando esse excesso de peso ele sai de forma brusca, tem o que eu costumo chamar de falso resultado do emagrecimento, que nada mais é do que esse excesso de peso sai, só que esse trauma ele fica exposto. E quando ele fica exposto, o campo de energia começa a atrair situações que machucam o indivíduo bem nessa ferida. Para quê? Para que ele olhe para essa ferida, para que ele possa tratar. Só que como ele ainda não consegue lidar com essa situação, ou ele compensa essa ferida em outra área da sua vida, desenvolvendo uma outra patologia ou algum outro problema, ou ele volta a ganhar peso. E é por isso que a gente busca ter esse olhar mais natural, mais holístico para o processo de emagrecimento. Então, recapitulando, o primeiro ponto aqui dentro do nosso V é entender como é o padrão de funcionamento do indivíduo, entendendo os bloqueios emocionais, os traumas, as crenças, e nós fazemos isso através da análise do perfil de emagrecimento. O segundo ponto é, quando eu entendo esse padrão, que chamamos de perfil de emagrecimento comportamental, eu preciso descobrir qual é a causa raiz, qual foi a verdadeira causa que fez com que essa pessoa estivesse acima do peso, né? Tanto a causa relacionada lá à sua infância, como também o que foi que aconteceu hoje, o que é que está acontecendo hoje no ambiente desse indivíduo que faz com que ele tenha a necessidade de continuar ali acima do peso, para não olhar para suas feridas,
para não olhar para a sua história de vida, para não entrar em contato com aquela dor ou com aquela crença. Então, aqui eu coloquei para você. Nós, no segundo passo, podemos colocar assim, que nós precisamos descobrir essa causa raiz, e se você está se perguntando como é que a gente faz isso, essa análise já traz essas respostas, que é a análise do passo um. Então, ao compreender quais são essas crenças, esses traumas, essas feridas emocionais, é necessário que esse indivíduo olhe para essa ferida com emoção, né? Então, ele pode resgatar a emoção do que aquela ferida traz ali para ressignificar. Então, por exemplo, pode ser que ele seja uma pessoa que se sinta humilhada, se sinta com vergonha. Então, olhando para essa emoção, olhando para o que ele sente em contato com as situações que despertam essa ferida, que tocam nessa ferida, ele pode sentir, reviver aquela emoção, mas para descongelar o que aconteceu ali no momento que nós chamamos de causa raiz, no momento que isso foi gerado na vida dele, né? No momento que essa crença, que esse trauma, que essa ferida foi começada a ser instalada nele. Então, com essa emoção, ele acaba ressignificando. Ressignificando como? Vivendo, revivendo essa emoção para liberar isso do seu corpo, que talvez até naquele momento ele não pôde viver essa emoção, ele teve que engolir, não pôde chorar, não pôde ter essa emoção se movimentando no seu corpo. E aí depois transmutando para aceitação e para o amor. E aqui nós entendemos que a aceitação está muito relacionado ao perdão. Se a gente olha para a tabela de Hawkins, que é uma tabela das frequências vibracionais, a gente olha e a gente consegue compreender que a frequência da aceitação, e quando eu falo frequência, eu costumo explicar que a frequência nada mais é como uma estação de rádio, de forma simples, né? É aquela estação de rádio que nós sintonizamos. Então, todos nós, metáfora como uma estação de rádio, nós sintonizamos frequências de acordo com as emoções que nós estamos sentindo. Então, a verdadeira aceitação, dentro da nossa visão, é que quando eu aceito o que aconteceu na minha história de vida, agora eu estou pronto para ressignificar, para lidar com aquilo. Então, eu aceito, eu libero o perdão para mim, para as pessoas envolvidas, libero o perdão para o meu corpo, e aí sim eu consigo entrar no verdadeiro estado de amor próprio, para que o meu processo de emagrecimento seja fluido. Então, por isso que aqui no passo, perdão, aqui eu trago dessas principais causas, né? Dessas causas raízes, que pode ser o medo de ser abandonada, o medo de ser fraca, o medo de ser abusada, né? Existem várias pessoas que têm essa proteção desse excesso de peso porque sofreram algum tipo de abuso na sua infância ou na sua adolescência. A necessidade do controle, a necessidade de ser forte, a necessidade de chamar atenção. Então, aqui são alguns desses exemplos que nós identificamos como crenças, feridas, que a gente vai buscar o fato que gerou essa necessidade, essa marca na vida dessa pessoa para buscar tratar isso. E depois que buscamos, né, não basta identificar. Justamente precisamos fazer essa limpeza, forma de falar, e essa liberação através do perdão e através de técnicas de reprogramação para reprogramar e mudar a forma como a pessoa enxerga aquele fato, aquele acontecimento na sua vida. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma técnica para a limpeza do abandono. Dentro do nosso processo, se eu fosse explicar como funciona um processo completo de terapia de emagrecimento comportamental, primeiro, o terapeuta que atua com essa metodologia, ele iria fazer análise do perfil de emagrecimento, como eu expliquei. Depois ele iria fazer uma anamnese mais completa, iria compreender melhor aquela pessoa, entender a sua história de vida, traçar as metas, olhar para onde essa pessoa está indo e fazer outras técnicas mais profundas para justamente reprogramar essas crenças. E boa parte das nossas técnicas usam muito a abordagem da hipnoterapia. Então, através disso, nós vamos identificar as causas raízes e ressignificar. E, posteriormente, continuando o tratamento, esse cliente, esse paciente, ele faz em sua casa essa técnica aqui, essas técnicas e processos de limpeza e liberação, tanto através das técnicas de perdão, como também de reprogramação. Então, aqui eu trouxe o exemplo de uma técnica de reprogramação para a limpeza do abandono, que pode ser praticada de 14 a 21 dias. Então, como é que nós fazemos essa técnica? Aqui é o nosso ponto, né, o meridiano, aqui o ponto chamado do ponto karatê, no IFT, então nós vamos bater nesse ponto, dar batidinhas nesse ponto, dando esses comandos, que são os comandos que são citados aqui. Depois vamos ficar em posição de oração, que é essa posição aqui,
e repetir 3 vezes esse processo de amor, de aceitação aí no corpo e posteriormente ficar na posição de recebimento, que nada mais é do que com as palmas das mãos para cima, visualizando uma nova versão sua, projetando para onde eu quero ir. E essa técnica daqui, né, ela é muito interessante porque ela faz essa reprogramação, essa aceitação e essa nova visão de para onde o cliente está indo, para onde ele está olhando. Então, aqui a gente faz batendo no ponto karatê, repetindo. Divino Criador, fonte criadora, alinhado com a presença do meu eu superior, limpa em mim, limpa do meu corpo físico, mental, emocional e do meu campo de energia. Eu determino que todo padrão de abandono está cancelado, 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 cancelado agora. Transmuta e a pessoa respira. O ideal é que isso seja feito de forma conectada, onde o indivíduo ele esteja sozinho, esteja tranquilo e faça isso pelo menos uma vez aí ao seu dia, mas ele pode fazer até mais vezes ali. Então ele faz essa primeira parte, concentrado, alinhando que cada palavra ali está dando comandos para o corpo dele. Depois que ele faz as 3 vezes, dessa primeira parte da técnica, ele vai entrar em posição de oração e vai falar, mas a gente fala que ele não fala só com a boca, ele fala e ele busca sentir tudo o que ele está falando. E isso aqui eu estou explicando, mas é interessante que também possa ser feito com os olhos fechados. Então ele vai aqui pode fechar os olhos, isso pode ser gravado em formato de áudio, para a pessoa ir ouvindo e falando. Só que é muito importante que a pessoa fale, que a palavra saia da boca da pessoa, para que cada célula do seu corpo possa ouvir tudo que está sendo reprogramado. Então, em posição de oração, eu me amo, e a pessoa sente esse amor, eu me acolho, eu me curo do abandono, eu me cuido, eu emagreço, que são comandos necessários para a pessoa que passou por essa situação de abandono. E na última parte, ela faz essa imposição de oração 3 vezes, na última parte ela faz a imposição de recebimento, visualizando, fazendo uma imagem mental de como seria essa sua versão magra. E ela pode se questionar como é que ela se veste, como ela se comporta, o que é que ela come, quais são os hábitos que ela tem. Então, nessa posição de recebimento, ela inicialmente visualiza, depois ela imagina que essa versão magra está se acoplando nela e ela entra em estado de gratidão, como se essa versão já fosse real na vida dela. E o comando aqui, em posição de recebimento, é: eu sou grata porque eu sou e me comporto como magra. Eu sou grata porque eu sou e me comporto como magra. Eu sou e me comporto como magra. Eu sou e me comporto como magra. E ela afirma, integra para esse novo fragmento de quem ela é, essa nova parte de quem ela é, realmente faça parte do seu novo ser, do seu novo eu que está sendo construído ao longo desse processo. Ela repete isso 3 vezes e na última vez ela fala o nome dela completo. Está feito, está feito, está feito. Então, todos esses comandos é uma das formas que nós usamos aqui para trabalhar essa questão do abandono. O quarto passo, né, seria estimular ações e a criação de hábitos saudáveis com base nesse padrão comportamental. Como assim, com base nesse padrão comportamental? Cada perfil de emagrecimento tem a sua forma de funcionar. Cada pessoa tem a sua forma de funcionar. Então, quando nós já estamos fazendo todo esse trabalho interno de trabalhar essas feridas emocionais, esses padrões de pensamentos negativos, essas emoções negativas que dificultam o processo de emagrecimento, associado a isso, também é interessante estimular essa pessoa a agir. E talvez você se pergunte, por que não só estimular a agir? Por que não só estimular a ter hábitos saudáveis? Justamente pelo que eu expliquei do falso resultado do emagrecimento, que apenas quando eu estimulo o cliente a ter hábitos saudáveis, pode ser que para a maioria das pessoas isso não seja sustentável, porque ele começa a ter os hábitos saudáveis, mas ele não consegue sustentar um corpo magro. Ele talvez nunca tenha parado para visualizar como ele seria em relação a tudo aquilo ali. E um exemplo muito clássico que nós percebemos é que, por exemplo, nesse caso de mulheres ou de homens também que passaram por uma situação de abuso, quando eles começam a emagrecer com os métodos tradicionais, eles voltam a chamar mais atenção. E isso gera um medo inconsciente desse abuso acontecer novamente.
ou eles estão tão congelados naquela situação que dentro do seu próprio relacionamento ele não consegue se entregar, porque a memória do abuso ali ainda está muito frequente. Então essa pessoa não consegue perder peso porque a todo momento ela está se protegendo. Quando nós fazemos dessa forma, trabalhando todas essas questões mentais e emocionais, e associado a isso, estimulamos a criação desses novos hábitos, respeitando a história daquele indivíduo, respeitando quem ele é, respeitando se ele é uma pessoa mais emocional, uma pessoa que gosta mais de desafios, se é uma pessoa mais metódica. Isso vai fazer com que ele consiga ter uma maior adesão dentro desse processo de perda de peso. E por fim, como eu falei, nós não temos que olhar apenas para a emoção, para a crença, para o trauma, mas olhar para esse indivíduo como um todo. Então, também, olhando para toda essa história de vida, olhando para esses padrões, olhando para essa necessidade emocional de estar acima do peso, eu também preciso ter uma atenção aos sintomas que vêm nesse corpo físico, como a doença, como o próprio excesso de peso, como uma deficiência de vitaminas e minerais e também tratar esses sintomas, mas não apenas tratar o sintoma, tratar o que está causando aquele sintoma ali. Então, eu gosto de trazer isso aqui também para a gente lembrar que é importante continuar cuidando do nosso corpo e, de preferência, cada vez mais com estratégias naturais. Então, aqui é muito bem-vindo. Sim, uma alimentação saudável, prática de exercício físico, estratégias para a higiene do sono, uma boa hidratação, inclusive vou até tomar minha água aqui também, uma boa hidratação, a própria meditação, estratégias de mindful eating, onde esse indivíduo ele se alimenta de forma mais consciente. Então, tudo isso, quando nós associamos as estratégias com esse olhar do emagrecimento comportamental, a essa compreensão desse indivíduo sobre a sua história de vida e a ressignificação de tudo que aconteceu, que gerou essa necessidade emocional dele estar acima do peso, faz com que o tratamento ele seja muito mais eficiente e faça com que essa pessoa realmente consiga ter uma maior adesão e consiga também ter uma perda de peso saudável, duradoura, fazendo com que esse processo se torne até mais prazeroso e saia daquele processo de ser uma luta. Então, aqui eu vou deixar os meus contatos, o nosso Instagram, Instituto Emagrece, o nosso site e o nosso canal do YouTube, que tem mais conteúdos sobre esse tema, caso alguém se interesse. Deixo o meu muito obrigado a todos que estão aqui, que estão participando, e também a Porte e a todos os organizadores pelo convite. Obrigada, espero que todos vocês façam bastante proveito dessas informações e possa ter esse olhar, possa ampliar esse olhar dentro da visão do tratamento do excesso de peso, que é algo que nós estamos precisando muito nos dias atuais, visto que o excesso de peso tende a crescer cada vez mais diante de tudo que estamos vivendo. Principalmente quando nós entendemos esse olhar mais emocional, mais comportamental, que nós compreendemos que as relações atualmente estão diferentes, que as necessidades das crianças há muito tempo não estão sendo atendidas, que as pessoas não sabem lidar com suas emoções, que surgem novas crenças, novos padrões de comportamentos com base até nesse mundo corrido que estamos vivendo hoje. Então, eu acredito em um olhar para dentro onde com esse olhar para dentro nós conseguimos lidar melhor com as nossas emoções, com as nossas crenças, até com as nossas frustrações, com as nossas sombras, e assim conseguimos ser indivíduos melhores aqui fora no mundo que realmente nós vivemos, sem precisar estar com essa proteção relacionada ao excesso de peso e tomando decisões mais saudáveis para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. Muito obrigada.